Olá, muito bom dia. As pessoas em geral, não gostam da ideia de serem vistas como as piores em seu meio. Isso vale para qualquer atividade, desde a infância, numa competição esportiva, por exemplo, nós não queremos ser os últimos a serem escolhidos como os piores, né? O resto. Não, queremos estar ali, pelo menos, mais perto dos melhores, né? E às vezes até simulamos sermos melhores do que somos para isso acontecer. Nós carregamos isso em várias áreas da nossa vida e também na vida de piedade, na vida na igreja. Não queremos ser vistos como os maiores pecadores, os mais negligentes, os mais desleixados. Não, não gostamos disso. E às vezes até uma saída é justamente nós simularmos que somos melhores do que somos. E criamos assim um jogo que funciona por um tempo, porque o olhar do outro para nós é tão limitado quanto o nosso para ele. Então nós conseguimos criar um engano, um tanto precário, mas que se sustenta até certo ponto. Isso tem consequências negativas. Uma consequência negativa é porque nós mesmos podemos estar tão envolvidos nessa simulação que passamos a acreditar naquilo que inventamos e passamos a enxergar a nós mesmos como melhores do que somos, como quase perfeitos, talvez. Outro problema é para o de fora, que não sabendo claramente de como funciona esse jogo e da sua precariedade, pode crer que os que estão dentro são realmente tão melhores assim. E pode pensar que isso é um requisito para estar ali. E a pessoa diz: não, as coisas de fé são até interessantes, eu valorizo, acho bonito, mas não é para mim porque eu sou uma pessoa muito pecadora. Mal sabendo que esse reconhecimento de si como pessoa pecadora é um passo importante para que nós nos aproximemos de Deus. Eu aprendo isso de forma muito clara com o salmista lá no Salmo 25. Eu leio algumas palavras aqui. Lembra-te, Senhor, ele ora. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Se há algo que é desde a eternidade, se há algo que é tão precioso e grandioso assim, não é aquilo que eu apresento a Deus, mas é o que Deus tem em si, as suas misericórdias, as suas bondades. Isso é de Deus para sempre. E aí, quando o salmista fala de si, ele fala assim: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Quando ele fala de si, ele fala: não te lembres disso. Esses erros que aqui estão, não, disso não te lembres. Ele não simula para Deus: veja o meu currículo perfeito, o meu desempenho, sem qualquer mancha. Ele não tem isso para apresentar a Deus, mas ele tem esse pedido humilde. Ele diz mais: lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Eu quero que Deus se lembre de mim. Eu preciso do socorro de Deus. Eu preciso de Deus me dando sentido. Mas eu quero que Ele se lembre de mim segundo a sua misericórdia. E não segundo o meu merecimento. Porque se é segundo o meu merecimento, Deus se lembra de mim e isso não vai ser bom para mim. Agora, como que Deus se lembra de mim segundo a sua misericórdia? Como é possível isso para mim? O fato é que todo aquele que foi batizado em Cristo Jesus, de Cristo se revestiu. Nós nos achegamos a Deus, então, não sozinhos, mas somos enxergados por meio de Cristo, revestidos que estamos de Cristo. E isso faz toda a diferença. É pela obra de Cristo que nós nos aproximamos. E é pela obra de Cristo que somos alvo, então, dessa misericórdia grandiosa do Senhor. Isso nos dá tranquilidade, não porque tenhamos mérito, mas por causa daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Por causa daquilo que Cristo conquistou por nós por meio da sua vida, morte, ressurreição. E isso é muito bom saber, né? E isso todas as pessoas pecadoras deveriam saber, porque há perdão disponível, porque há esse acolhimento de Deus disponível por causa de Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus o Senhor se lembra de nós segundo a sua misericórdia. É claro que ninguém deve
lançar mão da misericórdia de Deus como uma moeda e como um capital para poder continuar vivendo a sua vida como bem lhe parece. Porque se a pessoa realmente vive essa humildade de se reconhecer como pecadora, ela também vive a humildade, em seguida, de dizer: olha, eu sou uma pessoa assim imperfeita, eu não quero ser o senhor da minha própria vida. Isso também faz parte da humildade do nosso caminho. Eu não quero ser aquele que decide tudo. Eu quero estar nas mãos daquele que é todo sábio. Eu quero viver isso. Isso também é viver humildade. E aí eu leio as palavras que seguem do Salmo aqui, que nos ajudam a perceber a importância disso. Diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Nós, sabendo que somos pessoas limitadas, sabendo que somos pessoas que carecem da misericórdia do Senhor e da bondade do Senhor, nós também sabemos que nós precisamos do ensino do Senhor. Precisamos aprender de Deus para que nós possamos dar passos corretos. Mas veja, nós não pulamos uma etapa aqui. Nós não nos achegamos pensando assim, nós não precisamos do perdão, nós somos simplesmente alunos de uma escola e somos dedicados e vamos aprender. Não, nós sempre de novo precisamos do perdão, porque nós continuamos imperfeitos, mas sempre de novo também queremos a instrução de Deus, porque queremos que o Senhor da vida seja o nosso Senhor. Isso é importante saber. Nessa dinâmica, nós percebemos que não há lugar para nós pensarmos em algum momento que somos melhores, que somos quase perfeitos. Isso, fique bem claro, é pura ilusão. Diante de Deus, nós somos grandes pecadores e só isso. Ele nos vê, mas ele nos olha por sua misericórdia e por isso não somos consumidos, por isso somos abraçados, por isso somos recebidos como filhos. Filhos que querem aprender do seu Pai. Filhos que reconhecem o grande valor desse perdão que recebem, que reconhecem a preciosidade dessa misericórdia, que reconhecem o que Cristo fez para que isso fosse assim e por isso querem viver nessa comunhão, por isso querem viver como discípulos. É isso que nós somos. É disso que precisamos. Como uma pessoa pecadora deve se aproximar de Deus? Assim, por meio de Cristo, com humildade e com humildade continuar caminhando com Cristo. Esse é o caminho de vida. Esse é o caminho que Cristo nos propõe. Bênção do Senhor Jesus e até a próxima.